E antes de darmos início à próxima mesa, eu gostaria de solicitar a exibição do vídeo de acessibilidade. Chamamos de patrimônio. Esse patrimônio não é apenas feito de pedra, tinta ou memória. Ele é constituído por nós, figuras humanas que moldam nossa identidade cultural. Ele educa, preserva, conta quem fomos, quem somos e quem poderemos ser. Mas imagine perder o acesso a esse patrimônio. Imagine que após uma vida inteira de contribuições para o país, para a família, para o mundo, você seja privado do que ajudou a construir. Imagine não poder viver a cidade que você também criou, a cultura que alimentou, o turismo que movimentou. Isso não é apenas imaginação. Foi a realidade de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um homem negro com deficiência que esculpiu a memória de Minas Gerais. Hoje, suas obras são patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Mas se estivesse aqui, não poderia acessar sua própria criação, por inacessibilidade. O mesmo ocorreu com Frida Kahlo, uma mulher com deficiência cuja obra nos revela identidade, possibilidades, cultura e resistência. Se vivesse hoje, não poderia passar por nossas cidades ou acessar nossos museus. A mesma sociedade que celebra o seu legado a excluiria fisicamente e simbolicamente. E isso continua acontecendo. Pessoas com deficiência constroem patrimônio todos os dias. Aqui nestas cenas temos jornalistas, designers, professores, poetas, formadores de memória e cultura, cidadãos da cidade. São eles que moldam o país também. Mas será que o país está pronto para eles? Será que lhes damos o direito de viver plenamente o mundo que eles também constroem? A acessibilidade não é um gesto de caridade, é um compromisso com a dignidade, com a memória, com o patrimônio nacional. Não é só uma obrigação de todas as pessoas com deficiência, mas um investimento no futuro de todos, porque a deficiência é o futuro do corpo. Todos os corpos envelhecem e o futuro nos reserva a deficiência como amanhã. Preparar a cidade, o turismo, a cultura e o lazer para os corpos diversos, na verdade, é preparar o mundo para nós mesmos. Se a acessibilidade é um projeto, a exclusão também foi. Mas podemos reverter isso com planejamento, com ação, com prioridade. Não apenas porque pessoas com deficiência merecem um mundo acessível, mas porque um mundo acessível é o melhor para todos nós. A mudança está em nossas mãos. Vamos transformar o que foi excludente em inclusivo, para que o patrimônio que nós construímos hoje seja o reflexo da sociedade, que não apenas reconhece, mas valoriza e acolhe a diversidade. Eu acho que as pessoas entendem que a acessibilidade é como se fosse um favor e não entendem que a pessoa com deficiência ela faz parte da sociedade, como todas as outras pessoas. E assim como você que não usa cadeira de rodas pode ir e vir, eu também posso. Até quando vocês vão ignorar que a deficiência é o futuro do corpo e que com a velhice isso se agrava? As cidades inacessíveis de hoje serão cidades impossíveis para vocês amanhã. Nós vamos aceitar que as pessoas sejam mantidas como se eles fôssemos mantidas sob censura. Eles devem acessar a arte, a cultura, o turismo e a cidade. Quando vamos começar a agir a favor do futuro, a favor de todos os corpos, a favor de nós mesmos?
Acessibilidade não é caridade, é um compromisso de todos nós. E hoje é o Dia Nacional da Acessibilidade. E nós temos um dos personagens aqui do vídeo, gente. Ele está aqui, senhor Ednilson Sacramento. Senhor Ednilson, muito obrigada. Parabéns. Então, agora eu tenho o prazer de anunciar essa mesa, esse painel, cujo tema é Tecnologia, Inclusão e Acessibilidade em Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. Convidamos a fundadora da consultoria Bonita Cidade, Isabel Aquino, para mediar o painel. Seja bem-vinda, Isabel. Convidamos para compor o painel o especialista em turismo acessível, senhor Ricardo Shimosakai. Pronunciei certo? Shimosakai. A especialista setorial Amazônia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a senhora Ellen Acioli, para palestrar. Bom dia a todos. Obrigada, pessoas que estão aqui compondo esse painel, Ricardo, Ellen. Bom, eu acredito nesse painel como uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre um assunto que é o direito à cidade. O direito de ocupar, de usar e produzir cidades mais justas, inclusivas, sustentáveis, definidas como bem comum essencial para a qualidade de vida. Mas esse tema me lembrou duas coisinhas que eu queria contar aqui rapidamente para introduzir os convidados. Há uns 3 anos, né, Simone, a gente, no âmbito do Prodetur, a gente realizou um caminhar afrofeminino. Foi uma atividade proposta pelo Instituto de Caminhabilidade, uma parceria que a gente teve com o BID para trazer essa atividade para Salvador, e se constituiu assim na formação de um grupo de 20 pessoas, né, majoritariamente mulheres negras, para a gente fazer 2 caminhadas pelo centro histórico. Uma durante o dia e outra à noite, assim, 8, 9 horas da noite. E a ideia dessa caminhada era a gente mapear o que a gente sentia ao passar em cada rua da atividade. A gente se sentia bem? O trajeto era confortável? A gente se sentia seguro ou inseguro? E a entrega, né, o output assim, dessa atividade era a gente mapear possíveis ações simples que poderiam ser feitas para melhorar essa circulação de todas as pessoas, né, preferencialmente as mulheres negras nesses espaços. Então, melhorar a iluminação, melhorar alguma coisa, né, alguma pequena obra para tornar essa caminhada mais confortável. A gente pensar uma sinalização turística e uma sinalização para os moradores da cidade que também melhorassem a experiência de caminhar pelo centro histórico. Então, foi uma atividade bastante intrigante, assim, da gente realmente se colocar numa situação de vulnerabilidade diante da cidade. Outra coisa que me lembrou também é uma experiência muito pessoal. Há 4 anos eu tive meu filho e caminhar pela cidade, circular pela cidade com um bebê de meses, de 1, 2, 3, 4 anos, é completamente diferente do que estar sozinha, né? A gente se depara com inúmeras dificuldades e a gente vai entendendo que realmente, muitas vezes, um espaço não é pensado nessas perspectivas. Então, antes de dar espaço para as pessoas aqui da mesa falarem, eu queria dizer que uma cidade boa para crianças é uma cidade boa para todas as pessoas. Uma cidade boa para pessoas com deficiência é uma cidade incrível para todas as pessoas. Uma cidade boa para mulheres negras é uma cidade excelente para todas as pessoas. Então, acho que o convite que eu deixo aqui, das reflexões que vão ser colocadas pelas pessoas da mesa, é que a gente precisa mudar a perspectiva de quem pensa e faz a cidade, né? O ponto de partida precisa ser diverso. E se a gente vai falar de tecnologia, queria deixar só uma mensagem de que diversidade é uma tecnologia super poderosa. Tá? Então,
paro de falar, porque a gente tem pessoas incríveis aqui e eu quero passar a palavra para elas. Então, eu passo a palavra para o Ricardo. A ideia aqui que eu pensei é de cada um fazer as suas apresentações de mais ou menos 20 minutos e depois a gente abre um espaço de debate com perguntas da plateia, tá bom? Então, Ricardo. Alô? Bom, tem minha apresentação ali, mas aproveitando, quero agradecer, né, o convite para falar aqui, porque é um tema muito importante, né, um tema transversal. Pegando exemplo do prefeito Constantino, que falou que, à primeira vista, uma escola integral ela pode ser muito difícil, cara, né? A acessibilidade, para mim, vai no mesmo caminho. A acessibilidade, mas a escola, se bem planejada, ela vai trazer muitos resultados. E a acessibilidade é a mesma coisa. Ela parece alguma coisa custosa, trabalhosa, mas, se bem feita, ela vai te trazer muitos benefícios. E fala de uma forma geral, não só para o turismo, né? As pessoas com deficiência estão aí nas suas casas, às vezes, porque não têm acesso, não têm oportunidade de estudo, de trabalho. Mas, se você der condições, elas vão virar consumidores, elas vão trabalhar, ter dinheiro para gastar seu dinheiro, né? E para o turismo, vai ser o hóspede do seu hotel, vai ser o visitante do seu museu. Então, o problema é a deficiência, né? Na verdade, a deficiência está nos lugares que não estão preparados em nos receber, né? Então, é só mais esse recado. Eu vou passar um vídeo. Ricardo Shimazaki adquiriu sua deficiência em 2001 no tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimazaki, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. Em Ibirapuera, em show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a guia rebaixada da calçada. Na montanha-russa, grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana, usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado, sobe a rampa até o Jeep. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimazaki. Então, obrigado. Se der condições, a gente vai para onde? Para o infinito, não é? Então, eu levei um tiro no sequestro relâmpago em 2001, né? Então, vamos dizer que eu tenho um olhar diverso, porque antes disso, eu nunca tive contato com uma pessoa com deficiência, nem na família, trabalho, amigos, escola, em lugar nenhum. Então, eu realmente não conhecia, né? Eu fui conhecer meio que à força, mas também eram outros tempos, né? A internet, você não tinha internet, a informação passava de uma forma um pouco mais difícil. E
daí, uma coisa que me ajudou bastante, né, o escotismo, o esporte, e o tempo que eu morei no Japão. Fui 4 vezes para lá, fiquei 1 ano cada vez. Né, e não por ser um descendente, mas acho o povo japonês incrível, né? O jeito que eles pensam, trabalham, respeito, honestidade, tudo isso que às vezes falta bastante para o brasileiro, e eu posso falar porque eu sou brasileiro, e isso atrapalha em muitas questões. E eu criei turismo adaptado. Depois da lesão, eu quis passear e viajar, e foi aí que eu vi o quanto esse mercado estava despreparado, e pensei nos meus colegas, né, em fazer isso pelos outros também, né, não só para mim, mas em querer ver que meus colegas também tivessem a oportunidade de passear e viajar. E aqui eu vou colocar 4 pontos principais para você realmente ter uma acessibilidade, porque quando se fala em acessibilidade, às vezes o pessoal só pensa na questão arquitetônica. E, realmente, a questão arquitetônica é um dos pontos muito importantes, mas não é só isso. E acessibilidade, na verdade, a gente tem que pensar que é para todos. Então, por exemplo, né, o elevador Lacerda é uma acessibilidade, mas ninguém pensa que isso é feito um equipamento para pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade são facilidades que podem servir a muitas pessoas. Então, a acessibilidade arquitetônica é uma delas. Então, largura de portas, rampas, mas ela precisa ser atualizada também, né? Essa foto é de um hotel, o Novo Hotel Jaraguá, lá em São Paulo, que foi já considerado, há vários anos atrás, um dos melhores hotéis em acessibilidade do país. Mas, se vocês forem ver, ali na pia, no lavabo, você tem uma barra que contorna a pia. Isso, na verdade, vira uma cerca, uma barreira, né, que te impede de aproximar. Então, as normas são atualizadas, né? Só que, às vezes, a atualização demora. E muita gente ainda vai sendo forçado, vamos dizer assim, ou querendo seguir regras, normas, e vai colocando coisa errada, né? Então, a gente precisa evoluir um pouco, né, nessa parte. Outro ponto é a tecnologia assistiva. Esse exemplo é um ônibus lá na Alemanha. É um ônibus rodoviário. Certo? Aqui a gente está na luta, né, de conseguir ônibus rodoviários com acessibilidade. E os poucos que tem, você tem espaço para uma cadeira de rodas. Esse ônibus da Alemanha, ele tem um sistema em que praticamente todas as poltronas elas podem ser retiradas. Então, cabe aí uns 12 cadeirantes nesse ônibus. Certo? Se você não tiver nenhum cadeirante, você deixa ele só com poltronas, ou retira a poltrona de acordo com a necessidade. Então, vamos dizer que você não vai perder o espaço, porque os ônibus daqui eles são espaços vagos ali, se não tiver nenhum cadeirante, vai ficar vazio. Assim como, por exemplo, aqui tem o espaço, é claro que esse negócio é uma coisa montada, mas ali não tem nenhum cadeirante nesse espaço aqui na frente, então fica vazio. Então, nesse sistema, você não perde espaço, e vai conseguir atender a muita gente, porque também é uma coisa problemática, não só para os ônibus de turismo, mas os ônibus urbanos, por exemplo, os ônibus que correm pela cidade, geralmente tem espaço para uma cadeira de rodas. Então, eu vou convidar meus colegas cadeirantes para conhecer São Paulo. E vamos fazer um passeio, vamos para o Museu do Ipiranga, 5 cadeirantes, imagina, vamos de transporte público de ônibus. Como é que a gente vai, os 5 cadeirantes, até o Museu do Ipiranga? Vai ter que ir um cadeirante de cada vez. Vão ser 5 viagens, porque não dá para ir 5 num ônibus, certo? Felizmente, a gente tem um metrô, que ali você consegue colocar muita gente, só que o metrô não vai até o museu, certo? Então, essa questão do transporte
é uma coisa que é preciso ser levado bastante em conta, né? Então, a tecnologia assistiva, plataformas, a cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. Então, são todos equipamentos, um arsenal de equipamentos que vai te ajudar a dar condições para você usufruir aí visitar um lugar ou usufruir de algum serviço. O atendimento, né? Tem um atendimento inclusivo. Então, seja no museu. Aqui eu coloquei essa foto, que é lá o pessoal lá de Bonito. Então, Bonito é um lugar de natureza, um lugar protegido, que você não vai exatamente colocar um elevador ali na cachoeira, nem colocar uma rampa, uma passarela pelo meio da mata, né? Ali são trilhas. Então, o que a gente fez foi capacitar os guias. Então, o guia é acessibilidade, é o guia que vai me ajudar aí colocar no bote, fazer flutuação, subir ali na cachoeira. Então, eles vão acabar sendo a acessibilidade. Então, atendimento, não só para a pessoa com deficiência física, né? Então, como é que um cego pega comida no restaurante do seu hotel? Né? É perigoso deixar o cego à vontade para pegar a comida. Ele pode se machucar, e além de fazer uma grande bagunça. Então, alguém precisa servir ele. Mas como é que serve? Precisa aprender a servir, sabe? Às vezes o pessoal quer me servir, mas o pessoal faz uma bagunça, né? Que às vezes o pessoal é muito generoso, assim, fala: você quer essa comida? Fala: não, mas experimenta, é gostoso. E a pessoa coloca ali: você quer isso? Fala: eu quero, mas coloca só um pouquinho. E a pessoa bota um monte ali. Depois, você não consegue comer tudo. Então, você precisa aprender a servir, né? Você precisa atender o que é. Eu estava me lembrando, por exemplo, um teatro onde eu fui e o pessoal fala: espera um pouquinho que o bombeiro vai te acompanhar. Falei: mas tem algum obstáculo no meio do caminho que precise do bombeiro? Fala: não. Falei: então me mostra o caminho que eu vou sozinho. Para que eu, bombeiro, negócio ficar me acompanhando? Quando o bombeiro veio, ele falou: eu te entendo, porque eu tenho um grande amigo que ele é um cadeirante, é maratonista, só que o pessoal aqui do teatro, se eles virem você andando sozinho aqui pelo teatro, eles vão cair em cima de mim e vão me dar advertências. Então, é um pensamento muito pequeno. O que o pessoal chama de capacitismo, né? Que é me colocar como incapaz, né? Acho que coloca bombeiro para quem? Para quem ele acha que é um incapaz, que não vai conseguir fazer. Será que eu não consigo ir? Claro que conseguia. O negócio tinha um caminho, tinha elevador, não precisa de ninguém. Era só me mostrar por onde eu deveria ir. Então, o pessoal precisa saber ter um atendimento. E a informação é uma das coisas que eu mais tenho colocado hoje em dia. Porque, às vezes, o pessoal coloca acessibilidade, mas não coloca informação. Então, para mim, muitos lugares aí já tem uma acessibilidade, mesmo que ela não seja completa, mas, às vezes, você não sabe disso, porque ele não informa. Muitos hotéis aí, por exemplo, têm acessibilidade, mas quando você entra no site, porque hoje em dia, como as pessoas procuram as coisas, eles vão na internet. Então, a página do seu atrativo, do seu museu, do seu hotel, ele precisa ter as informações de acessibilidade. Senão, dali, se a pessoa não vê alguma informação de acessibilidade, ela já desiste ali. Ela desiste e você nem está sabendo. Aí, então, você precisa colocar essas informações de acessibilidade. Eu vou correr porque estão me apertando com 5 minutos. Tem um monte de coisa aqui para falar, mas acessibilidade funcional preste atenção, tem uns degraus ali,
e tem uma plataforma, né? Pelas normas, isso daí estaria ok. Só que essa plataforma, ela não te dá independência, ela precisa ser acionada por um funcionário. Que o funcionário está onde? Ele está lá dentro desse lugar. E como é que você chama o funcionário? Não, você não chama, você tem que chamar, pedir para alguém entrar lá dentro para chamar ele para vir e acionar a plataforma. Então, que porcaria de plataforma é essa? Por que você vê que ali não tem espaço suficiente para fazer uma rampa? Uma rampa é muito mais barata, precisa de muito menos manutenção e dá mais independência. Quem colocou aquilo? Como eu disse, na verdade, não está errado. A norma permite colocar aquela plataforma e está tudo certo. Só que ela não é funcional. Isso daqui, falando sobre patrimônio, o Taj Mahal na Índia, eu fui e eu tive uma surpresa, né? Eles têm a foto superior à direita, são uma entrada, é como se fosse uma entrada de serviço. Os turistas não vão por ali, certo? Mas tanto que não é exatamente uma rampa de acessibilidade, o chão é meio com os vincos, porque acho que era para levar animal de carga, né? Levando materiais. Então, eu achei que eu não ia conseguir visitar os templos, e consegui visitar tudo, certo? Ali, a foto embaixo à direita são rampas. Eles não destruíram o lugar, eles colocaram adicionaram uma rampa. E na foto à esquerda embaixo, banheiro acessível, cara. Negócio. Então, eles colocaram um banheiro com acessibilidade também nos templos. Certo? E daí, será que a gente, na questão dos patrimônios, até onde é preservar, até onde é dar condições, né? Às vezes a gente pega e encontra muitas barreiras para colocar acessibilidade por conta disso. Eu estou aqui no Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, um dos lugares mais visitados e fotografados no mundo. Certo? A acessibilidade aqui é parcial. Nem tudo você consegue, mas para um monumento histórico, pelo menos você chega aqui perto, você consegue tirar lindas fotos. Né? Tem rampas de acesso para alguns lugares, certo? E assim, você não consegue entrar lá, creio. Na verdade, eu estou com um guia aqui, ele disse que é limitado. Mas eu já visitei tantos lugares, acho que o negócio é ficar alegre por estar aqui, não é? Obrigado. Agora você tem, tipo, o Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Mas é maravilha para quem? Para a pessoa com deficiência não é, porque ele tem elevador até uma parte. Para você chegar até ali onde todo mundo quer chegar para tirar foto, você só tem escadas, escada fixa ou escada rolante. Agora, não é todo mundo que sabe subir escada rolante. E, dependendo, se você tiver com uma scooter, aquelas cadeiras motorizadas maiores, você não sobe. Então, para mim, nem mereceria exatamente isso. Para ser uma maravilha, tinha que ser acessível, né? Então, colocar... Obrigado. E por que o pessoal não arrumou até agora? Porque essas chapuletadas ali, eu já falo com o Rio de Janeiro há muito tempo. E por que não coloca, tira essa porcaria de escada rolante e coloca elevador ali? Né? É espaço... É dinheiro? O que é dinheiro? O negócio pessoal tem uma barreira mental aí para fazer esse negócio. Aqui é o exemplo ali, né, como eu fiz uma procura pela internet, então a coisa não fica muito clara. Às vezes ali você parece que o Corcovado tem acessibilidade. Então, dependendo da pessoa, vai chegar lá e vai se sentir enganado, né? Aqui algumas... É uma norma, né? É uma instrução normativa do IPHAN que fala sobre acessibilidade, incentivando a acessibilidade.
mas eu vou correr, porque senão o pessoal vai... Depois vocês entrem em contato comigo, que a gente conversa melhor. Esse daqui é uma acessibilidade permanente, né? No Parque Nacional da Serra da Capivara, eles fizeram passarelas que ajudam na questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, mas para todo mundo, né? E aqui é um outro exemplo incrível também, que é lá em Atenas, né? Que, veja, à esquerda tem ali, né? Uma plataforma, para chegar até ali embaixo ele tem uma outra plataforma inclinada, mas você chega até lá em cima. Eles cimentaram ali uma parte, fizeram umas passarelas, né, muito boas para você caminhar. Então, poxa, é um lugar incrível que eles deram a questão da acessibilidade. Falaram que já encerrou, mas vou correndo aqui. Então, uma outra questão aqui que eu quero chamar a atenção é você pegar, se basear na experiência do usuário, ver o que as pessoas precisam, porque são elas que passam pelas dificuldades, então elas que vão dizer o que é melhor. A importância de um profissional para orientar você o que tem, o que é preciso fazer a acessibilidade. Eu vejo que muita gente, às vezes, tenta fazer aí por conta própria, sair cada problema, né? Para não falar um palavrão maior aqui. E, às vezes, o pessoal é enganado, porque tem profissionais aí no mercado, profissionais entre aspas, né? Eu já fui em lugares onde disseram que um consultor especialista deu um jeito. E esse daí é um deles, é um museu lá em Juiz de Fora. Isso é um trabalho de um profissional especialista. Ele colocou a pia em frente do vaso sanitário. E eu não consigo ter aproximação. Isso é um trabalho de um profissional, hein? E aí fica, né, os meus contatos para quem quiser ver ali nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, tem bastante dicas, mas para fazer um trabalho legal, entre em contato comigo, né? Vamos conversar. Quem sabe, como eu disse, a acessibilidade não é um problema, é uma solução. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Vamos ouvir a Ellen agora. Depois a gente abre para perguntas, tá, gente? Que eu imagino que tenham muitas dúvidas aí, perguntas. Vamos lá, Ellen, queremos te ouvir. Olá, bom dia. Então, fui apresentada, sou Ellen Ancioli, trabalho no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como especialista em Amazônia. E aí, o que tem a ver a Amazônia com Salvador? Mas eu trabalho numa pauta de diversidade também. E desde que eu cheguei aqui, é a primeira vez que eu estou em Salvador. Então, logo Bahia, né? Mas eu não vou ser reducionista, reduzir a Bahia toda a Salvador. E já gostei muito do que vi, foi pouco. E o que eu percebo é que eu vou aprender muito mais do que eu vim compartilhar com vocês. Cidade maravilhosa. Já lacrimejei com o filme de acessibilidade. Estou bastante impactada pelo que o Ricardo compartilhou aqui com a gente. E, quando eu cheguei no hotel ontem, a primeira coisa que eu percebi é que o banheiro é todo adaptado. Eu viajo muito. Eu nunca tinha ficado num hotel que o banheiro fosse adaptado. Eu estou, assim, 43 anos, mas com uma coluna de uma pessoa desgastou um pouco mais, e eu vi a cadeira para sentar para tomar banho e pensei, eu acho que vou descer a cadeira para eu tomar banho sentada. A cadeira não baixou. Eu não conseguia baixar ela de jeito nenhum. E eu fiquei... eu acho que você falou uma coisa que faz bastante sentido, que é a deficiência é de quem não consegue pensar que os espaços podem ser inclusivos. E quem está tomando decisão sobre a construção e a adequação de espaço são pessoas que não têm a necessidade que aquele espaço os caibam. Então, por isso que é importante a gente pensar em diversificar
em ter profissionais que entendam, de fato, das demandas para a gente conseguir ser mais inclusivo. Agradeço também à Prefeitura pelo convite ao BID e pela parceria que a gente tem aí ao longo desses anos. Eu passo, né? Eu tenho um problema sério com tecnologia, inclusive. Eu não consigo. Uma das coisas que a gente conversa muito no BID é essa relação de construir espaços inclusivos a partir da perspectiva de gênero também. Então, você tem que pensar interseccionalmente. No gênero, você traz a diversidade, os diferentes grupos. E o que tem a ver inclusão, diversidade, urbanismo, infraestrutura para todo mundo? Historicamente, quem saía de casa para trabalhar são os homens. E as mulheres, historicamente, eram responsáveis pelos cuidados. Então, cuidar da família, fazer alimento, cuidar da criança, cuidar da casa. E isso impacta diretamente como que as estruturas urbanas foram concebidas. Porque quem definiu, historicamente, como os espaços foram os homens. E, por causa dessa definição, os espaços, de forma geral, não são adaptados para as mulheres. E aí vem muito o que tu falaste de quando eu saí com meu filho, quando a gente anda de manhã e anda à noite. Então, esses espaços, por terem sido pensados dessa forma, não conseguem incluir as mulheres. E aí entra a interseccionalidade, né? Então, uma mulher com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, uma pessoa idosa. E isso você pode ver de várias formas nos espaços. A maioria, por exemplo, um exemplo bem simples, das placas são referência a homens. A maioria das homenagens de rua, de museu, de praça, são homens. E homens não diversos. A gente não fala pouquíssimos exemplos são de mulheres ou de homens negros também, ou de homens indígenas, né? Eu sou indígena, acho que talvez, não sei se deu para perceber, mas então a gente não faz referência a quem de fato tem contribuído para construir os espaços no nosso país. Aqui, inclusive, a gente precisa também melhorar as regulamentações. Essas plaquinhas vocês podem verificar. A placa é do homem trabalhando. A gente não tem referências das mulheres trabalhando. As placas, dali, aquela laranja é a mulher que entra para o local para fazer a troca da fralda. Então, até os banheiros que conseguem acolher o homem, que é pai, e a mãe, né? Então, isso é um pouco do que a gente está refletido nos espaços urbanos. Isso aqui é um pouco do que eu falei. Ali tem um exemplo do metrô. Acontece muito assédio dentro desses espaços, ônibus, metrô, porque não foi pensado para acolher os diferentes grupos. Mas o que tem a ver, né? A gente falar de inclusão, de diversidade, de interseccionalidade. Então, a gente tem homem, tem mulher, mas, para além disso, os diferentes grupos trazem diferentes histórias e impactam diferentes formas nos espaços urbanos. E a gente precisa contar também a história a história das pessoas que estão ali naquele território, ela precisa também se refletir nesses espaços públicos. E não só relacionado a gênero e a diversidade, mas a diversidade também ela vem com o quê de cultura. Então, o que quem frequenta aquele espaço ali também traz da sua história ancestral. Muitos espaços que a gente vê, originariamente, o Brasil é um território ocupado por indígenas,
que tem uma população, maior parte, mais de 50% negra, mas a gente vê muito pouco dessa história refletida na arquitetura que a gente tem no país ou nos espaços públicos. Então, a gente não conta essa história também. E ela vem trazendo essa ancestralidade, ela vem se refletindo na música, na gastronomia. E como que a gente consegue diversificar esses espaços para a gente contar essa história e tornar também esses espaços acolhedores, as pessoas para não se sentirem, muitas vezes, não pertencentes àqueles espaços. Isso acontece comigo muitas vezes. Imagina, eu trabalho num banco e eu normalmente uso os meus adereços, e às vezes eu me sinto incoerente dentro do banco, porque está todo mundo de terno. E eu falo bem assim, mas eu também não quero ser igual a vocês. Então, eu continuo sempre mantendo a minha autenticidade, né? Mas o que a gente pode fazer de diferente para a gente conseguir tornar esses espaços diversos e inclusivos? Eu acho que, primeiro, quando a gente traz diversidade, a gente consegue trazer inclusão. Porque eu sei que, quando eu, como indígena, eu me sinto muito desconfortável quando alguém fala índio no lugar de indígena. Quando alguém fala que vamos fazer esse programa é um programa de índio. Então, eu preciso... se eu trago diversidade, se eu tenho pessoas com diferentes deficiências no ambiente de trabalho, com diferentes grupos étnicos, eu consigo construir espaços, eu consigo construir estratégias que, a princípio, podem parecer um gasto maior de recurso financeiro, mas, a longo prazo, não é. A longo prazo, é aquilo que você fala, você deixa de... não é o barato que sai caro. Porque esses exemplos de inclusão que você deu, eles precisam todos serem adaptados. Então, para eles serem adaptados, você vai ter que gastar recurso de tempo e pessoa, dinheiro, para você refazer, para ele, de fato, ter o impacto para o qual ele foi desenhado. Porque, no final, a gente quer causar impacto. E o impacto ele só consegue ser causado se a gente, de fato, promove que o Ricardo e quem é cego, quem é surdo, quem usa cadeira de roda, consiga acessar aquele espaço de forma efetiva. Senão, ele não causou impacto nenhum. Então, a gente precisa pensar nesses espaços de forma diversa. E aí eu trago aqui, esses espaços eles têm que ter essas funcionalidades, né? Para circular, para descansar, para transitar, para esperar o ônibus. Então, todos os espaços, a gente precisa pensar neles para acolher essa diversidade, né? E aí são os banheiros, são as calçadas, são os bancos, a iluminação em espaços públicos, praças, escolas, vaga de estacionamento, os parques, os espaços verdes, os playgrounds para as crianças, os locais de esporte, os pontos de transporte e paradas de ônibus. Isso tudo, aqui tem uns exemplos. A gente tem que pensar se vai chover, se vai estar à noite, se tem conforto térmico. Então, toda essa questão a gente tem que pensar, né? Esse espaço aqui dá para uma mulher sentar, dá para um idoso sentar, essa altura está adequada. Se chover, eles vão estar protegidos. Se tiver muito quente, tem conforto térmico com árvore. A gente tem sinalização na calçada para quem não consegue ver. Então, a gente tem braille. Então, tudo isso tem que ser pensado. E eu gostei muito do vídeo, porque é exatamente isso. Todo mundo vai chegar nesse momento que vai precisar desse espaço. Eu não me senti incomodada com o banheiro que está todo adaptado. Não tem problema nenhum para quem não tem. Mas ele faz total diferença para quem precisa dele adaptado.
E aí eu trago também agora uns exemplos do que nós temos trabalhado no BID em alguns lugares. Aqui em Salvador, então, o BID trabalhou, fez o diagnóstico, né, de caminhabilidade. E dentre um dos produtos que nós fizemos para cá foi os Baianas de Acarajé. Então, ter espaços para que as mulheres que vêm em Acarajé consigam ter o local adequado para apresentar a sua cultura. Então, esse é um dos exemplos. Isso é apenas um. A própria Casa de Histórias, né, também tem contribuição do BID, tem a questão do braille, tem a questão do áudio. Acho que a gente tem oportunidade de melhoria, mas a gente está no processo, né? Aqui, Salvador Afro, então, traz também quais são os pontos turísticos para trazer para a contação de história de Salvador. Quais são os pontos turísticos que te conectam com a tua ancestralidade? Então, é trazer para os espaços e para os programas. Esse programa ele tem acho que é esse programa, se não me engano, que tem 11 roteiros que contam a história de... Você vai ter várias experiências sobre a ancestralidade, a cultura do povo negro de Salvador. Então, a gente está aqui na cidade que é a maior cidade que tem a África no Brasil. Então, a gente precisa contar essa história da forma adequada, né? Eu já senti só de eu ter chegado aqui em Salvador. Só abrindo um adendo. Eu morei na Austrália 1 ano. E eu nunca vim à Bahia na minha vida. Uma amiga minha me recebeu quando eu voltei, lá em São Paulo. Ela falou bem assim, Ela, o que tu quer comer? Eu falei, acarajé. Então, tipo, eu não sei porquê, mas assim, o que eu queria comer era acarajé. E todo sábado eu como acarajé lá em Brasília, né? Então, eu acho que contar a história a partir da sua ancestralidade é muito importante. É o que os diferencia. Aqui é um exemplo que a gente tem em Niterói. Então, essa área aqui é uma área que sofre desastre. E as crianças sempre utilizam essa área para brincar. Então, nessa iniciativa com o BID, nós conseguimos transformar essa área numa área que a criança consegue brincar efetivamente, ser um espaço mais acolhedor para essas crianças. Aqui é o exemplo de São Luís. Então, até eu vejo meus colegas de São Luís aqui, onde a gente estava a semana passada. Então, nós estamos trabalhando lá em São Luís, no centro histórico, trabalhando com acessibilidade na calçada. Eu acho que a gente tem que cada vez mais promover esse tipo de espaço, no centro, na Praia Grande, em São Luís, que chamam de Reviver, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito, um pouco de reflexão, e eu queria, na verdade, muito mais agradecer por todo o aprendizado, que eu estou aprendendo muito mais do que compartilhando com vocês. Obrigada. Gente, espaço para perguntas. Eu tenho uma, mas vou esperar vocês falarem primeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Laura de Blasi, sou presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é o órgão de patrimônio cultural do município do Rio de Janeiro. Vou levar a sua demanda para lá, Ricardo. A gente tem um projeto já, mas que ainda não foi implantado, né, de acessibilidade lá para o Corcovado. Já foi aprovado há bastante tempo pelo IRPH e pelo IFAM também. E eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo. Isso é realmente acessar, muitas vezes, prédios históricos é um grande desafio. Eu sempre tenho em meta que a gente tem que resolver, né? A acessibilidade, para mim, é um ponto assim, muito importante, né?
Só que nem sempre a gente consegue resolver pela porta, vamos dizer assim, principal. Eu queria saber qual a visão, se o importante é acessar, não importa por onde, porque a gente acaba se sentindo um pouco culpado de fazer uma outra entrada que não a principal, mas às vezes é impossível mesmo. Aí queria saber a sua visão, né, de como é essa questão de entrar por outra entrada que não a principal que todo mundo entra. Para mim, assim, acho que principalmente quando se trata de patrimônios, né, porque a acessibilidade, onde ela é obrigatória de acordo com as normas para novas edificações. Agora, você precisa ter uma razoabilidade aí para lugares históricos. Aí, então, você tem uma entrada, porque, por exemplo, a entrada principal ela deve estar a no máximo 50 metros, a entrada acessível a no máximo 50 metros da entrada principal. Dependendo do lugar, um lugar histórico, você não vai conseguir isso, né? Então, das pessoas terem consciência disso, mas tudo bem, mas eu consigo entrar? É isso que me importa, né? Por um outro caminho, por um outro acesso, que nem ali na Índia. Eu entrei ali pelo... Mas, às vezes, isso é displicência, né? Já fui em hotel 5 estrelas, ali, o Renascença, em São Paulo, que, para ir para a área de eventos, eu ia pela área de serviço. Eu vi todos os podres ali da cozinha e não sei o quê. Um hotel 5 estrelas? Não, né? Aí não é concebível. Mas acho que é muito mais adaptações, né? E você vê, até para respeitar o visual, todas as questões de um patrimônio, mas ter isso informado, né? Que por onde, como vai ser. Então, isso é muito importante também. Boa noite. Opa, que é isso? Bom dia. Que é isso? Bom dia, pessoal. Eu sou Ednilson Sacramento. Sou um homem preto, de pele não retinta, cabelos grisalhos, cabelos cortados curtos, olhos castanhos escuros, visto uma camisa de malha do evento Cultura do Acesso. Primeiro, eu quero parabenizar não só o seminário, mas como esses 2 painéis interessantes, e pedir licença para me dirigir ao prefeito de Maragogi, que eu tive aqui 2 constatações. Primeiro, não mentiu. Então, eu acho que essa aí é uma constatação importante. Segundo, prefeito, se o senhor me permitir, eu trabalho com acessibilidade, eu gostaria de oferecer a Maragogi a audiodescrição desse vídeo que foi passado após a sua fala, para que pessoas cegas com baixa visão e outras pessoas com deficiência possam ter acesso a esse conteúdo. E creio que já sei onde eu vou passar o próximo verão, não sei se encontro vagas, porque depois desse marketing aqui, as agências já estão sem vagas, acho eu. Queria falar sobre esse painel, parabenizando ao Ricardo. Ricardo, seu primeiro vídeo me deu a ideia de super-homem, assim, você passando, né, cidade, país por país, e isso demonstra o quilate do seu trabalho e também os bons exemplos, os exemplos de boas práticas. Eu fiz parte de uma equipe que ofertou 9 cursos de acessibilidade no turismo no âmbito do Ministério do Turismo. E aí eu aproveito e já recomendo para as pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais. Esses cursos, alguns já foram encerrados, são cursos à distância, mas que trazem um pouco desse panorama de como atender a pessoa com deficiência, como fazer um mapeamento dos atrativos. E eu gostaria muito que essa formação e esse mapeamento fosse feito no município de Salvador. Portanto, eu aproveito para dizer da minha predisposição em contribuir. Lembrar, por exemplo, Ricardo, que a cidade de Bauru conta com um aplicativo chamado Siga, que ele traz os atrativos turísticos da cidade com acessibilidade. É outra proposta que eu gostaria de oferecer ao município de Salvador,
O município já tem um mapeamento de seus monumentos, mas sem acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Então, queria deixar também à disposição para a gente dialogar a partir de um seminário tão inspirador como esse. Ricardo, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como você vê a reação do trade turístico primeiro, quando você chega num determinado meio de hospedagem, por exemplo, e constata alguma dificuldade de acessibilidade, e como gestores públicos e gestoras reagem à necessidade de transformar os seus atrativos em atrativos acessíveis, né? Levando em conta que é muito importante que a gente consiga, dentro da razoabilidade, trazer as pessoas com deficiência também para usufruir desses espaços. Eu sou uma pessoa cega, para vir para aqui, eu tenho aproximadamente R$60 de custo com Uber, eu tenho o transporte urbano e provavelmente devo ter um investimento também no almoço, nos passeios, e isso significa geração de renda. Então, eu estou trazendo esse exemplo para a gente perceber que pessoas com deficiência também viajam, pessoas com deficiência também gastam e querem conhecer as suas cidades. Portanto, quero dar os parabéns ao seminário e agradecer por ter pautado, de fato, essa questão mais do que necessária. Obrigado. Bom, assim, quando me recebem, na verdade, hoje em dia, o pessoal não pode fazer muita coisa, né? Porque tipo recusas ou me tratar mal, porque daí quem vai se dar mal são eles, né? Na verdade, já tive uma vez uma recusa que virou um processo, né? De uma grande operadora aí, que começa com C e termina com C, né? Vocês sabem. Mas eles se recusaram a me levar, e daí deu problema, né? Mas, assim, gestores públicos, acho que tem uma resistência bastante grande, mas, quer dizer, às vezes não é tão uma resistência, acho que, quem sabe, a própria máquina pública, ela é complicada, né? É tão burocrática, tanto que eu nem acostumo a trabalhar muito com o poder público, eu vou mais para o poder privado ali. Que eu chego ali no hotel, falo com o proprietário, o dono, e encosto ali na parede, e o máximo que eu vou receber é um não, mas ele tem total poder de decisão. Ele não precisa ficar reportando isso para outro lugar, outro. Então, isso... mas eu, assim, você falou, né, das cartilhas, cursos, isso são bons, mas, na verdade, a gente tem muitas coisas. Aí, só que acho que a gente precisa ir por outros caminhos aí para fazer aplicação disso, né? Porque senão vira só um material ali informativo. Agora, à disposição de quem quiser. E quem quer? Não, muita gente não quer. Então, você meio que tem que pressionar, fazer algum programa. Eu falo muito para os meus colegas, né, com deficiência, eu até mudei o conceito de reclamação. Não é reclamação, estou orientando. Falo, seu lugar, vamos pegar aqui. Olha só, essa rampa aqui, ela está bastante inclinada, né? O comecinho dela tem uma protuberância, vamos dizer assim, e com esse tapete aí, a resistência ficou bastante grande. Então, aqui tem uma rampa e uma escada, e um degrau. Tira esse degrau, faz uma rampa maior e deixa só na tábua, na madeira, que ia ser muito... Todo mundo consegue subir a rampa, não consegue? Né? Então, por que não deixa um acesso só, com uma coisa um pouco melhor? Então, isso, falar para o pessoal, começo, porque senão... Muita gente fica falando, o governo não fiscaliza, a prefeitura não fiscaliza. A prefeitura não tem gente suficiente para ficar fiscalizando e nem gente com conhecimento. Os fiscais, vamos dizer, é a gente. Então, chega ali no lugar e fala, esse negócio precisa melhorar. Eu já fiz vários trabalhos vindo
disso, de gente, porque às vezes a pessoa não percebe. Vai 10 cadeirantes no lugar e ninguém fala nada, ele acha o quê? Que o lugar está bom, ninguém falou nada, então você tem que falar, não precisa ser um estúpido e xingar, falar, esse negócio não está legal, você precisa melhorar. Então, acho que nessas iniciativas a gente vai se apresentando como uma pessoa que sai, visita isso. Eu acho que o São Paulo tem uma grande evolução assim na acessibilidade, porque o pessoal é muito disso. O pessoal vai lá e enfrenta e se pronuncia. E que daí as iniciativas vão tendo mais resultado. Gente, estamos num impasse aqui, porque o tempo acabou, a organização está aqui me dizendo que o tempo acabou, mas tem 2 pessoas querendo fazer perguntas. Simone, você pode? Eu posso... Rapidamente? Perguntas rápidas, gente, então, para a gente não atrasar. Bom dia a todos, me chamo Saulo Santos. Fazer minha audiodescrição, eu estou sentado 3 cadeiras à frente do seu lado direito, sou um homem de estatura média, branco, dos olhos claros, vestindo uma calça jeans, camisa azul clara e um blazer. Tá? Na verdade, não seria uma pergunta, mas um elogio, parabenizar a organização desse evento por trazer 2 temáticas super importantes e que são, de uma certa forma, ignoradas pela gestão pública, né? Que é acessibilidade e diversidade. Então, na verdade, só parabenizar e dizer que essas falas são altamente importantes, mas que a gente precisa do papel da governança para o desenvolvimento, implementação e ação e execução dessas 2 pautas. A gente vai continuar discutindo e vai continuar excluindo se a gente não for fazer o que o Ricardo colocou, o que a Ellen colocou. Mostrar e sair daqui desse cenário, ir para a prática, conversar, cobrar, exigir. Então, vocês estão de parabéns por trazerem essa temática que é altamente relevante, né? A questão da deficiência, da diversidade, da questão das mulheres, das minorias, elas são fundamentais e devem estar presentes em todos os nossos debates. Então, parabéns por trazerem essa temática aqui para o evento. Obrigada. Bem rápido, direto ao ponto, meus amigos. O grande problema dos defeitos de acessibilidade são pessoas que não têm nenhuma deficiência e que interpretam, acham que sabem o que o deficiente precisa. Eu estudei num colégio de padres no interior da minha cidade e lá se fez uma praça, um design numa praça. Aí perguntaram, vamos fazer calçadas? E o padre disse, não faz calçada. Deixa as pessoas primeiro caminharem. Depois que fizerem os caminhos de formiga, ou seja, esse é o caminho que as pessoas querem caminhar. E aí tu faz o caminho acessível, porque é o que as pessoas andam. E não aquele design arquitetônico e depois as pessoas sobem na grama, porque é mais rápido. Então, para fazer acessibilidade para cadeirante, chame um cadeirante primeiro. Faz um test drive do teu design. E não imaginando que deu certo, né? Então, chame, para fazer um design para a pessoa com problema visual, chame uma pessoa com problema visual para fazer um test drive antes de disseminar os equipamentos, interpretando o que eu acho que vai ser acessível, quando eu jamais vou usar aquilo. É isso. Gente, obrigada. Obrigada, Ellen. Obrigada, Ricardo. Foi riquíssimo. Acho que passa a palavra para a mestre de cerimônia. Obrigada, gente, Isabel. pela participação. Obrigada a todos os palestrantes. Nesse momento, vamos desfazer a mesa. Agradecemos também ao patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ao SEBRAE, do Sistema Brasileiro de Turismo, Embratur, do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, do Sede Cultura, da Infraero e da Caixa Econômica Federal. E agora eu informo para vocês que a gente tem o coffee break liberado. São 10 minutinhos. Ok. Sim. Desculpa. Só agradecer, né, ao interesse de vocês. E, como falei, acessibilidade bem feita, isso é uma grande vantagem. Negócio, eu tenho vários exemplos aí, aqui não deu para colocar, que o pessoal, como empresa,
foi às alturas, né? Tem Hotel Fazenda que ganha prêmios à torta direito. A taxa de ocupação dele é maior que a média nacional. Por quê? Porque ele investiu em acessibilidade. Então, pense nisso. Como eu falei, não deu para falar tudo aqui, então venham falar comigo, pessoalmente. Pessoal, peço agradecer em nome do BID. Desculpa, só para eu pedir para o pessoal para se manter aqui na sala, porque como o representante da Infraero tem um voo, a gente vai precisar passar a fala para ele antes do coffee break e depois eu libero para o coffee, ok? Pode continuar. Obrigada em nome do BID pelo espaço, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acho que tem que ter vontade política para a gente fazer essas transformações mesmo. E eu não sou muito protocolar. Às vezes o pessoal do BID não vai mais me mandar. Mas eu queria falar que o nível de beleza foi atualizado. As pessoas em Salvador são muito lindas, muito educadas e parabéns. Obrigada, como soteropolitana, eu te agradeço, em nome de todos.